Atos 2, vamos ler dos versos 42 ao 47. E esse texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Esse mês nós estamos baseados no tema comunhão e hoje, baseado nesse tema macro, eu quero usar esta mensagem para falar conosco sobre o estilo de vida de comunhão. A comunhão não é algo que a gente realiza meramente, a comunhão não é algo que a gente faz porque tem que fazer, nós precisamos viver a comunhão como igreja, como um estilo de vida. A comunhão da igreja é um estilo, ser igreja é comunhão. E nós até abordamos na semana passada o quanto nós encontramos resistência com isso. Hoje em dia se fala muito sobre desigrejados, não precisa de igreja, não precisa disso, e a Bíblia nos mostra outro parâmetro. E falar sobre comunhão é falar sobre aliança, é falar sobre conexões. E existe uma conexão muito forte entre aqueles que são salvos. Não faz sentido sermos da mesma família e não ter comunhão. Não faz sentido. É uma disfunção. É uma disfunção não ter comunhão com os pais, com os irmãos. É uma disfunção nós não termos relacionamento com o nosso cônjuge, conversa, bate-papo, comunhão. E é uma disfunção não ter comunhão na igreja. É uma disfunção. É uma pata do diabo, com certeza. É uma instrumentalidade do diabo. E nós precisamos resistir isso. A palavra nos ensina a resistir o diabo, para que ele fuja. Então nós precisamos saber que a nossa essência é uma essência de conexão. Sobretudo porque a obra que Jesus realizou na cruz, ela não apenas nos reconectou com Deus, ela nos reconectou entre nós. Vocês têm ouvido eu falar algumas vezes já aqui nos nossos encontros sobre a necessidade de voltar para casa quando a gente tem um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus e tinha coisa para ajustar em casa, Jesus não deixa sair seguindo, não. Ele fala, vai para casa e conserta. Para alguns que ele sabia que o processo já devia estar mais organizado, ele falou, não, só vem e me segue, tá tudo certo. Agora, é padrão de Deus que nós tenhamos esse procedimento de ajustes com a família, ajustes com os nossos próximos. Então, a obra de Jesus na cruz, ela nos conecta como irmãos. Ela nos conecta como família espiritual. E de verdade, irmãos, nós vamos ampliar isso. Eu entendo que esse é o maior evangelismo que nós podemos fazer. O maior evangelismo não é aquele que nós vamos para a rua, entrega folheto, faz teatro, faz festa. O maior evangelismo que nós podemos ter é a comunhão que nós nutrimos entre nós. É a unidade que nós desenvolvemos como igreja. Eu já citei na semana passada e enfatizo aqui que Jesus, ele disse o seguinte na oração sacerdotal, que ele faz lá em João 17, ele diz, Pai, faz-nos um, como eu sou com o Senhor, como nós somos um,
com os discípulos, com a comunidade, faz-nos um, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Então, a forma do mundo saber, a forma de Portugal saber, a forma da Europa saber, a forma das nações saberem que Jesus é Salvador, está muito baseado na nossa comunhão, na unidade que nós nutrimos. E quando nós olhamos para a primeira igreja, nós vamos entender que a comunhão era o que regava todo o trajeto daqueles irmãos. A igreja primária, a igreja primitiva, ela é um modelo para nós. Ela é uma igreja de princípios, ela não é um modelo inventado por homens. É a igreja que Jesus acabou de deixar formada. É a igreja que Jesus acabou de estabelecer. Antes de subir para os céus, ele estabelece aqui essa igreja. Ele faz a reunião dos discípulos, ele prepara os discípulos, ele envia os discípulos e tem essa igreja formada. E nós vamos percebendo que é nessa comunhão que essa igreja vivia que havia no Senhor a alegria de acrescentar os que iam sendo salvos. Então é necessário que nós vivamos em aliança. Não é uma amizade como a amizade mundana, que se rompe a qualquer momento, que a distância quebra e já era. A comunhão entre os irmãos ela é permanente, ela não se dissipa. Por isso é importante nós sabermos o que é realmente uma aliança. Quando a gente vem fazer parte de uma comunidade, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos vivendo em aliança. Então, pesquisando um pouco sobre isso, aliança é o ato ou efeito de aliar-se. Somos aliados, amém, irmãos? Somos ou não somos? Tem alguém que está lutando contra mim aqui? Hã? Hein? Tem algum endemoniado aí? Porque eu sei que a luta não é contra carne e sangue, mas se estiver lutando contra mim, está endemoniado. Então, é Satanás. Satanás é o capiroto. Então, note, nós somos aliados. Estamos do mesmo lado. Fazemos parte do mesmo reino. Não tem crespação entre nós. Não tem crespação. Estamos juntos. Estamos no mesmo exército. Aliança é um pacto, é um ajuste, é um acordo. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Meu Deus, pega essa. É a união harmoniosa, Moisés, de coisas diferentes entre si. Então, não é, nós temos que ser iguais, nós temos que ser iguais, nós temos que ser iguais. Não é iguais. Mas nós temos que ter harmonia. Isso é muito legal. Não é, Ana? Isso é demais. Não é, todo mundo tem que ser aqui robotizado. Não, nós temos diferença. Louvado seja Deus pela nossa diversidade. Louvado seja Deus que um é branco, outro é moreno, outro é negro, um tem olho azul, outro tem olho verde, outro tem olho castanho, outro tem olho preto, um fala de um jeito, outro fala do outro. E que bênção isso. Um tem uma voz, outro tem outra. Ninguém, em todas as gerações, em todos os tempos, em todo o mundo, em todas as eras, ninguém nunca teve a mesma impressão digital. Uau! Ninguém nunca teve os mesmos batimentos cardíacos. Vocês sabiam disso? Que os batimentos cardíacos também são como uma impressão digital? Cada um bate diferente. Cada um bate diferente. E isso, meus irmãos, é a prova de que Deus nos fez com essa diversidade, mas nós precisamos aprender a harmonizar. Uma nota é diferente da outra, uma corda é diferente da outra. Cada uma no seu som é uma coisa diferente. Mas quando gera harmonia, quando gera conexão, quando você aperta as cordas certas, sai um som maravilhoso. Então isso é viver em aliança, a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. É a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum. É aqui que as coisas vão se estreitando. O que é viver em comunhão? O que é a aliança da igreja? É para encontrar, para fazer cultinho? Não, meus irmãos. É para fazer reuniãozinha? Não, jamais. Nós estamos envolvidos em um projeto maravilhoso.
Nós estamos envolvidos, em primeira instância, em um projeto de adoração comum a Deus. Nos reunimos para adoração a Deus. E enquanto estamos aqui, nós vivemos para conduzir outros a se aproximarem do Senhor. Então, o nosso projeto é único e ele tem que ser harmonioso. Nós não temos que ter duas visões ou que se converte em divisão. Nós precisamos ter a mesma linguagem, a mesma forma de olhar, falar a mesma coisa, como o apóstolo Paulo vai dizer para nós vamos entrar nisso mais para frente. Falem a mesma coisa. Falem a mesma coisa. Tenham o mesmo modo de pensar. Uau! É isso que nós precisamos. Essa aliança, ela pode ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos, países, etc. E segundo as Escrituras Sagradas, foi cada um dos pactos que Deus fez com os homens. A velha aliança faz parte do Velho Testamento, enquanto a nova aliança está presente no Novo Testamento e foi estabelecida através de Jesus Cristo. Aliança em hebraico é berit, em grego é diatek, e no sentido bíblico ela refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. E na perspectiva cristã, como o apóstolo Paulo passa a falar da nova aliança selada com o sacrifício de Cristo para a remissão das almas. O que Deus fez conosco e o que deve ecoar na nossa jornada é uma aliança. Então, se Deus me perdoou, eu perdoo. Se Deus me amou, eu amo. Então, a nossa jornada de aliança e comunhão, ela é horizontal e vertical. Isso te lembra alguma coisa? Lembra? Lembra? O que Jesus fez naquela cruz apontava para isso. Um resgate da nossa aliança com Ele e um resgate da nossa aliança interpessoal. Então, nós devemos viver em comunhão. E é por meio dessa aliança que se estabelece a Igreja de Jesus. E essa igreja, primeira igreja, nos dá os parâmetros para isso. Então, olhando para o texto que nós estamos baseados hoje, de Atos 2, nós vamos entender que quem vive por aliança se dedica a princípios. Quem vive por aliança não se dedica a coisinhas, a falatórios, a achismos. A igreja, ela errou muito no passado porque viveu por achismos. Ela viveu por ideologias, ela viveu por planos doutrinários. Ela não viveu por essência. E quantas pessoas se perderam porque usaram esmalte, usaram batom, cortaram o cabelo, usaram calça, usaram shorts. Tantas pessoas se perderam no sentido que eu digo, foram jogadas fora. Foram jogadas fora porque se aplicavam mais a coisas do que a princípios. Então, como que nós entendemos que essa igreja ela vivia por princípios? A palavra vai dizer para nós, eles se dedicavam. Lembra da semana passada? Se dedicavam, perseveravam, né? Lembre-se que comunhão tem trabalho, amém? Comunhão dá trabalho. Não é assim, ai, que mamão com açúcar, que melzinho na chupeta, como vocês são deliciosos, graciosos, ai, lindinhos. Não. Nós somos difíceis. Nós estamos em processo. Às vezes nós trazemos tanta dureza. Às vezes a gente traz tanto conceito e preconceito. E até Jesus quebrar esse negócio todo, leva tempo. Por isso que é necessário perseverar. Mas perseverar em quê? Em princípios. O que nos leva a suportar e tolerar uns aos outros em amor? Viver por princípios. Então o texto vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, palavra de Deus, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então note, a primeira característica dos salvos que vivem em aliança se constitui no valor e aplicação do ensino bíblico. Aonde que nossas diferenças convergem? Palavra de Deus. Eu acho isso. Eu acho aquilo. Eu acho isso outro. Vamos ver a Bíblia então. Abre a Bíblia. Todo mundo tem que convergir para aquilo. Não adianta mais a gente abrir a Bíblia e alguém falar, não, mas eu acho que... Não, aqui está escrito.
É preto no branco. Ah, mas tem as interpretações humanas. Esquece a interpretação humana. Vamos para o texto bíblico. O que está escrito aqui? Preto no branco. É isso. É isso que tem que fazer. Por exemplo, está escrito na Bíblia que tem que perdoar? Sim ou não? Diversas vezes. Então não dá para chegar assim, não, mas veja bem, eu vou avaliar. Não, meu irmão, você já está destoando do princípio. Já está destoando, eu vou pensar, eu não estou sentindo, a Bíblia não falou, quando você sentir, perdoe. Ela disse, perdoe. Perdoe. A Bíblia diz, ame. E não é amar como sentimento. Sentimento, eu estou apaixonado por você. Não é isso. É uma decisão. Vou te amar. Vou te amar. É isso. E quem vive a vida de casamento sabe o que é isso, não é? Sabe o que é isso, né? Tem que decidir amar. Tem que decidir. Se for por sentimento, divórcio. Separação. Vai dormir no outro quarto. Então nós precisamos aprender, queridos, que nossa vida é pautada por princípios, ensino bíblico. Então a igreja primitiva ela foi marcada por um compromisso genuíno com os ensinamentos de Cristo, que foram propagados pelos apóstolos. Então o que é uma igreja saudável hoje? É uma igreja bíblica. Essa igreja que nós temos que ser. Não é uma igreja de auê, de festinha, de faz isso, faz aquilo, para tentar atrair alguém. A única coisa que vai atrair pessoas de verdade para o reino de Deus é presença. Preze pela presença. E aonde a presença vem? Aonde a palavra está sendo liberada, aonde a palavra está sendo manifestada. Então nós não vamos abrir mão de princípios, irmãos. Não vamos. Não vamos fazer isso porque o irmão gosta. Mas as pessoas vão gostar mais assim. Eu não estou nem aí. Eu estou servindo a Jesus. Eu estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus. É claro que servir a Deus nos torna pessoas agradáveis. Mas o mundo em trevas não observa isso. Eles não olham para isso. E eles só querem o que satisfaz o ego. E nós não estamos aqui para satisfazer o ego. A palavra, ela é espada de dois gumes, penetrante, cortante até a divisão da alma e do espírito. Uau! Então, quando a palavra começa, meus irmãos, de verdade, ela dá aquelas coisas assim, engole seco. Sério, pastor? Tem que perdoar? Tem, lindo. Tem, linda. Tem mesmo. Tem que amar? Tem que amar. É assim. Palavra. Perseverança na palavra. Agora, falar sobre princípio. Veja como o diabo transtorna. Fala, não, cada um, lembra semana passada que disse? Cada um do seu quadrado, cada um cuida da sua vida. Não é padrão de Deus. Padrão de Deus é comunhão. Então esse é um outro aspecto que fortalece a aliança dos salvos, é a capacidade de relacionamento. É isso, é isso. Então a comunhão que foi construída pelos irmãos da primeira igreja, ela se constitui um exemplo a ser seguido por nós e por todas as gerações. Nós precisamos seguir isso. Não dá para negociar. E essa comunhão, ela tem que ter a sua essência no ágape. O que é o ágape? É a verdadeira festa de amor. A ceia desses irmãos, a ceia, aquela que a gente fez na semana passada, ela era chamada de festa ágape, que é a festa do amor. E não era uma festa que comia um pedacinho de pão, tomava um pouquinho de um calicinho de vinho, não, era uma festa. Por isso que o apóstolo Paulo precisa até corrigir os irmãos lá, fala assim, quando vocês se reúnem, quem chega primeiro come tudo de uma vez, não deixa para o outro, e aí ele tem que ir reorganizando para mostrar, tem que ter comunhão, tem que ter amor, tem que considerar o próximo, tem que estar junto, tem que ter unidade, e ele vai redirecionando isso. Então, a verdadeira festa de amor, ela inclui um outro princípio, a partilha. Partilhar deve fazer parte da nossa jornada. Se não tem, comunica. Se não tem, fala, gente, estou precisando, me ajuda. Me ajuda. Preciso de ajuda aqui, preciso de uma lata de atum, preciso de um... A gente tem lá para doar até, inclusive, se precisar. Uma lata de atum, macarrão. Você tem bastante também, Moisés? Aí sim, aí já vem uma
Só, 1 quilo de picanha. Benção demais. Graças a Deus que nós moramos em Portugal, né? Ótimo, glória a Deus. Então a partilha, ela não é uma questão da nossa, assim, a vontade. Hoje eu estou a fim de partilhar. Não, ela é princípio. Então compartilhar entre nós é princípio. Nós precisamos fazer isso. O socorro aos necessitados, a ajuda ao próximo. Não uma mera socialização vazia, não é que não leva a Deus em consideração. Eu até digo, a gente... nós somos bastante focados no ministério com a questão dos pequenos grupos, do estar junto, do comer junto. E eu digo assim, olha, talvez a gente não precise fazer uma célula no sentido formal que as pessoas pensam, vamos fazer um encontro e a gente vai orar, Não, a gente pode semanalmente, quinzenalmente, vamos fazer um churrasco mesmo? Vamos fazer um churrasco? Mas vamos levar Deus em consideração nesse churrasco? Vamos fazer um piquenique de novo lá? Vamos fazer? Mas vamos levar Deus em consideração e na hora de alimentar a gente ora e a gente canta uma música. A célula está feita, irmãos. Precisa vir aqui, né, nesse sentido. Agora, é claro, é mais cômodo, é mais que a gente faça assim, para ficar um aspecto, mas nós precisamos nos abrir para isso. Então eu digo, olha, se a igreja fala, não, eu não gosto de célula, lalaiá, mas a gente se reúne toda semana, a gente tem encontros, está cumprindo o princípio. Está cumprindo o princípio. Agora, na nossa jornada, né, de grande cidade, aí a gente saiu do Brasil, veio para cá, mora numa grande cidade aqui. Então, é corrido, os irmãos saem do trabalho 9 da noite, onde já se viu essas coisas, né? Como que faz culto de semana? O outro se inverna lá dentro do navio e fica subindo e descendo. E aí, como que você faz culto de semana? Então, percebem que a gente tem que ter mecanismos. Então, hoje tem o online, vamos fazendo. Tem outra forma, dá para encontrar um dia outro dia outro, mas vamos reunindo. Vamos nos esforçando nisso. Vamos perseverando. Não perca isso. Tem os irmãos que falam assim, não pode desistir, eu nunca desisto. O irmão fala assim, essa semana vamos marcar alguma coisa, vamos ver lá com o marinheiro se a gente marca, mas nem liga. Só que aí você tem que dar uma cutucada, assim, ó, tô esperando. Abriu a agenda, vai ter cobrança. Por quê? A gente tem que ter comunhão. Aproveitar as oportunidades. Acabou o culto, vamos ficando aí. Não, vamos tomar um café agora. Aí vai tomar café 11 horas da noite. Aí você só dorme 3 depois, né? Porque o café que faz você fica assim, ó, estalado. Mas é bênção. É bênção. Café é forte. E eu tô tomando sem açúcar, tô crente agora. Eu tomo café sem açúcar agora. Aleluia. Não, diga-se de passagem, eu estou há 40... Que dia é hoje? 13? 43 dias sem açúcar, zero açúcar. Meus irmãos, então, olha, a comunhão, ela tem que ditar a nossa jornada com o próximo. Nossa jornada com Deus e uns com os outros. Então, a igreja do primeiro século, ela trazia todas essas características como princípio. Esse era o sucesso, depender de Deus. Depender de Deus. Eu começo com a palavra, eu vivo na comunhão com os irmãos, nós temos partilha. Percebe que isso é inegociável? Não dá para a gente pensar em outras estratégias. A gente não tem como pensar em estratégia de desenvolvimento da igreja. A gente tem que fazer o que Jesus deixou estabelecido, e é isso. Entende? A festa não é uma festa de uma vez por ano, do congresso, não sei das quantas, da conferência. A festa é sempre. Aqui tem que ser uma festa pra gente. Esse momento, por isso que eu sempre digo, tem que ser gostoso pra gente estar aqui. Prazeroso. Sabe, eu tenho gostado muito de pensar na nossa jornada. Muitos reprimem isso, né? É bobão quem reprime isso. Mas a gente tem que divertir. Tem que divertir. Não é ao contexto do mundo. Não é essa diversão desvairada. Tem que ser prazeroso pra gente vir aqui, tá junto, vamos tomar um café. Tem que ser aquela coisa gostosa. Não pode ser, meu Deus, agora eu vou ter que fazer um café pro pastor vir. Não vou, não quero ir. Quero ir não. Quero ir não, né?
Já que você está aqui, fica aí, toma um café, né? Então, meus irmãos, era claro para os primeiros irmãos o que Jesus tinha dito. Sem mim vocês não podem fazer nada. Então a presença permeava aquele ambiente de comunhão, e isso faz toda a diferença. Se Jesus estiver lá fora batendo na porta, é uma chatice a gente estar aqui, queridos. É uma chatice, tem que lidar um com o outro aqui só nos seus rancores e mágoas e dificuldades. Agora, Jesus entra, ele ameniza. Olha como nós fica bonito com Jesus, não fica? Fica top demais. Fica abençoado. Até os caras chegavam e falavam, não vou nem aumentar muito seu aluguel, tem um negócio brilhante em você, glória a Deus. E para isso nós precisamos de um outro princípio. A vida de dependência de Jesus, ela se comprova em um aspecto, numa perseverança que os irmãos tinham. O que era? Orações. Eles oravam. Eles oravam. E você vai olhar lá, lendo Atos, você vai perceber que algumas vezes eles oravam 2 linhas. Outras vezes eles oravam um capítulo inteiro. Mas eles oravam, porque sabiam que dependiam de Deus. Então, viva por princípios, irmãos. Prezem por princípios. Vamos levantar essa igreja aqui nesse lugar baseado em princípios. Não em, porque eu acho, eu quero, eu penso que tem que ser assim. Não, irmãos. Vamos para a Bíblia. Vamos convergir na Bíblia, onde as nossas diferenças vão embora, onde tudo se esvai e só fica o que é essencial. E é isso que a gente precisa. Então, viva por princípio. Uma outra questão, queridos, é que quem vive por aliança é cheio de temor e desfruta de milagres. Vocês gostam disso? Milagres? Aonde que o milagre se estabelece? Onde tem temor. Então você vai ver a sequência do texto aí no verso 43. Todos estavam cheios de temor. Já foram naquela igreja, nas igrejas, lá no Brasil assim, né? A igreja penteca do Xereguedé. Aí você vai na igreja, aí tá lá. Aí tem 3 ali na frente, 3, 4 que tá tomando. E o resto da igreja tá assim, ó. Já viram isso? Cara, aonde Jesus está se manifestando, ninguém pode ficar parado. Onde Jesus está se manifestando de verdade, onde a glória, todos precisam ser cheios de temor. A presença vem, e um canta, o outro ora, o outro fala em línguas, o outro profetiza, o outro deita no chão, tem outro que rola, o outro estremece, tudo, manifestação divina, tá tudo certo. Aí até os demônios saem, porque todos estão cheios de temor. E qual é o resultado de todos estarem cheios de temor? Muitas maravilhas e sinais são feitos. É esse ambiente que a gente precisa buscar. É essa comunhão que a gente precisa desenvolver. Então, quando a nossa aliança ela se estabelece com a consciência plena da salvação, o temor é um resultado palpável. Porque nós estamos aqui? Porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Nós não estamos aqui porque é gostoso estar aqui. Não, nós estamos aqui porque Jesus fez algo doloroso, pagou um preço gigantesco para estarmos aqui. Então, não negligencie isso, isso tem que nos encher de temor, isso tem que nos encher de alegria. E aí, quando isso acontece, o resultado é manifestação de milagres, porque o Espírito paira, a glória vem, a unção vem, o jugo é quebrado, porque tem comunhão, tem amor. Meus irmãos, um abraço nosso, vocês já viram que eu prezo por isso, né? Um abraço nosso quebra jugo. Um abraço de unção, de verdade, de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quantas vezes a gente passa, às vezes, a semana inteira precisando de um momento desse? Por isso que nós prezamos por isso e vamos crescer com isso. Quem chegar na nossa igreja não pode sair sem ser abraçado, não pode sair sem ser visto. Podemos nos tornar 5.000, 6.000, pode vir os 7.500 da rede social. Tem que ser todo mundo abraçado, tem que ser todo mundo cuidado, tem que ser visto. Tem que alguém chegar e falar assim, qual é o seu nome? Eu não gosto de igreja que você entra e sai e ninguém nem relou em você. Não é certo, não pode ser. Podemos ser uma igreja grande, mas tem que ter pessoas preparadas para abraçar, para chegar, para orar junto, para falar. Vamos viver isso? Amém. Sinais, milagres,
Poder de Deus. Essa é a igreja de comunhão. Colocar Duda na recepção. Isso. E todos nós. E todos nós. Há um terceiro aspecto dessa igreja que mostra para nós que quem vive por aliança preza pela unidade. Preza. Preserva, protege. Lembra o pastor Léo, né, no culto que foi lá em casa? Ele falou sobre isso com a gente. Ele falou assim, olha, proteja a comunhão, proteja a igreja. A gente precisa aprender isso. E aí, Atos 2,44 diz, os que criam mantinham-se unidos. E o 4,32 diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Unidade. Nós temos que viver em unidade. Nós temos que prezar pela unidade, porque ela é a principal marca de quem vive em aliança. É a principal marca. Não é a roupa que a gente veste, não é a tradução bíblica que a gente usa. É o quanto nós estamos unidos. É o quanto nós estamos juntos. Não só de corpo presente. Vocês continuam aqui ainda? Estou falando já faz um tempo, a gente já cantou, a gente já orou, a gente já abraçou, mas vocês estão aqui ainda? Hoje eu estou pensando, meu Deus, hoje vai acabar mais tarde, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer o almoço de amanhã. Isso é perda de tempo. Perda de tempo. O gostoso é estar presente. Aprendam a estar presente em tudo que vocês forem fazer. Seja um presente num abraço, seja um presente em casa, esteja presente de corpo. Esteja presente numa ligação, esteja presente numa videoconferência que você vai fazer com os familiares. Seja presente. Aproveite aquele momento. Aproveite esse momento que nós estamos aqui. Aproveite a presença. Aproveite. Isso é muito importante para nós. Nós muitas vezes estamos muito apegados ao passado. Outras vezes muito apegados ao futuro. Eu desenvolvi situações na minha vida de transtorno porque eu sou muito futurista. Eu sou. E a minha posição exige isso. É pastoreio, é liderança. A gente tem que estar sempre pensando o que vamos fazer, como que vai ser, o que vem daqui para frente. Mas não só como isso, como um pai, como um marido. Como que eu vou fazer, cuidar, proteger, direcionar, não é isso? E isso, muitas vezes, nos impede de estarmos agora. Mas espera aí, agora precisa ir no mercado? Não, agora não. Agora eu tenho que... Não tem. Então aproveite agora. Aproveite mais o abraço, aproveite mais o beijo, aproveite mais a presença, aproveite mais a conversa. Esteja presente nas conversas. Esteja presente nesse momento, nesse ambiente. E quando você está presente, aproveite, olhe para os irmãos. Observe, com atenção concentrada. Observe, preste atenção na palavra, mas aprenda essa condição importante, curadora. Ela é curadora. Sabe por quê? Quem é muito futurista desenvolve ansiedade. Quem é muito passadeiro desenvolve depressão. A saúde está aqui, agora. É o que nós temos. Viva o agora. Desfrute disso. Viva essa comunhão, essa unidade. Vamos viver como os primeiros irmãos. Ter unidade de propósito, de sentimento. Uma era a mente, um era o coração, não estava dividido. Vamos falar a mesma coisa. Vamos conversar. Vamos fazer todo o esforço, perseverar, para que a gente chegue no senso comum em tudo. Que senso comum é esse? Não o nosso. É o senso bíblico. É a palavra de Deus. É a direção de Deus. E nesse ambiente não há espaço para divisões. Nesse ambiente não há espaço para discórdias. Então ninguém pensa ou sente de si mesmo, mas é pautado em princípios, seguindo o comando do Espírito. Aleluia. Vamos voar nas asas do Espírito? Vamos. É isso que nós precisamos. Agora esse texto vai dizer para nós que quem vive por aliança compartilha. Vocês estão compartilhando? Estamos compartilhando? Tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. 44 e 45 do capítulo 2. Capítulo 4, 32, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Isso é demais, meus irmãos. Isso é uma bênção. Quando a gente aprende a compartilhar. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? Nós fomos muito abraçados como família
por vocês de uma forma extraordinária. Fomos abraçados de uma forma espetacular pela Miriam. A Miriam vocês vão conhecer em breve, a esposa do Rui. Ela nos ajudou demais, demais. Antes de chegar, ela já era a resposta de oração aqui. A gente vinha orando de lá, a gente vai chegar, não vai ter roupa de frio, não vai ter nada. Ela fez um movimento lá na igreja lá. Nós conseguimos tudo que precisava. Já teve até demais, até passou do que precisava. Depois nós chegamos aqui, vocês nos abraçaram de uma forma extraordinária. Vamos ser sempre assim e melhorar nisso, porque tem tantas pessoas que precisam desse cuidado, precisam desse abraço. Então nós vamos ser essas pessoas. Vamos ser essa igreja? É assim que era a primeira igreja. Compartilhar, então, é uma marca importante para quem vive em aliança. É mostrar que Deus é o nosso motor. Deus é o nosso motivo. Que o nosso único alvo é Jesus, o único Filho de Deus. E Deus compartilhou o seu único Filho. A igreja tem que seguir essa mesma direção. Então, se Deus compartilha, a comunidade dos seus filhos é uma comunidade da partilha também. Nada é meu, tudo é nosso. Posso ajudar como? Como que nós podemos ajudar? Como? Essa deve ser a nossa pergunta. Como eu posso ajudar? Como eu posso facilitar? Como eu torno o fardo do próximo mais leve? E tem vezes, né, Ana, que só de abrir a porta, falar, senta, vem aqui, fica com a gente. Né? Vocês imaginam, a Ana contou o testemunho pra gente, né? A gente falou da situação da Ana naquela semana que teve o episódio dela cair e tal. No domingo de manhã, ela foi bater lá em casa e a hora que ela entrou, ela chorou já, porque ela falou, consegui chegar. E ela falou, eu só vim orando para que vocês estivessem em casa. É uma companhia, é uma partilha, meus irmãos. Um abraço, exato. Senta aqui, chora, fala tudo que quer falar, ou fica quieto. É partilha. Às vezes a gente pensa em partilha só em cesta básica, né? Só em atum e macarrão. Partilha é muito mais que isso, é vida. É a nossa vida, partilha a vida. Não sejamos restritos. Vocês já devem ter percebido e vão saber cada vez mais. Eu sou transparente. Sou transparente. Se eu tô legal, todo mundo vê. Se eu não tô muito legal, todo mundo vê. Se eu tô achando bom, todo mundo vê. Se eu tô achando ruim, todo mundo vê. E é assim em casa, é assim fora, é assim na igreja, é assim na rua, onde for. Porque a vida é para ser partilhada. A vida é para ser partilhada. Então, se um dia eu não estou muito legal, eu também quero que você saiba que eu não estou muito legal. Hoje eu não estou muito legal, me ajuda, ora por mim. Se eu não estou muito legal, esse é o melhor dia para a gente desenvolver nossa unidade, nossa comunhão. Você me ajudar, me incentivar, me fortalecer. Entende? É assim que funciona. É essa igreja que nós queremos ser, irmãos. Uma igreja genuína, uma igreja verdadeira. Nós não queremos ser mais uma igreja que fere, mais uma igreja que machuca, mais uma igreja que conta historinha para iludir as pessoas. Nós não queremos aprisionar ninguém, nós não queremos trazer conteúdos que forcem as pessoas a ficar no nosso contexto. Não, nós queremos que as pessoas vivam a liberdade que há em Jesus Cristo. As pessoas têm que ser livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora, como que nós temos igrejas que se dizem de Cristo e são aprisionantes? Não podemos, não podemos. Nós vivemos a liberdade que há em Cristo. Então não negligencie a atitude da partilha. Agora, afunilando aqui, nós já vamos indo para o final. Quem vive por aliança se reúne no templo. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Tem que ter igreja? Tem que ter igreja. Tem que ter a comunhão dos irmãos na reunião maior? Tem que ter. Tem que ter. Então essa era uma prática diária dos primeiros irmãos, estarem juntos no templo. Eles prezavam pela unidade, faziam todo o esforço para estarem juntos lá. Então, cuidado, porque quantas coisas poderiam ter contribuído para vocês não estarem aqui hoje? Não é? Tem roupa para lavar, trabalhou a semana, fiz isso, tem coisa para fazer, tem o almoço de amanhã para fazer, tem um monte de coisa.
E a vida é assim. Tem que trabalhar amanhã ainda. Mas se a gente não prezar por estarmos juntos, perdeu o sentido. Porque o reino de Deus é comunhão. O reino de Deus é a unidade dos irmãos. Então a gente tem que estar aqui. Tem que estar aqui. E quem compreende a importância de viver em aliança, não negligencia essa oportunidade. É o nosso prazer. Então, tudo bem, roupa fica para depois, o que eu tinha que fazer fica para depois, mas eu quero estar com os irmãos. Eu quero ir lá dar mais um abraço neles. Eu quero ir lá estar com eles. Eu quero compartilhar. Eu quero ouvi-los um pouco. Eu quero, depois que termina, ou antes de começar, bater um papo, atualizar as informações. Aqui, aqui, aqui. Esse ambiente é propício para isso. Mas há um outro caminho, que quem vive em aliança também se reúne nas casas. Então essa é uma dinâmica que a gente tem que desenvolver. Tem que desenvolver. A gente tem que estar nisso aqui. Então partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Então tinha essa troca, sabe? Tinha essa troca. Isso aqui é princípio. E como isso faz bem, irmão, vocês sabem. É bom ter bons amigos e compartilhar e ir na casa um do outro com a moderação necessária, né? Porque aí a gente vai ler Provérbios e fala, não seja muito frequente na casa do teu vizinho, que senão você... É claro, mas a gente tem que ter, né? Não é Aue, né? Mas veja, é importante a gente viver isso, porque quem desfruta de aliança proveniente de salvação em Cristo, intensifica os relacionamentos, não apenas no tempo, mas na casa. Na casa. Então, tem que ter café sim, tem que ter comunhão, tem que ficar depois um pouco mais, tem que voltar aos nossos encontros de sexta, né? Sei lá, que a gente podia que for. A gente fez 2 encontros de sexta, assim, né? Pode ser de segunda, pode ser, pode ser. Só que lembram que eu disse já para vocês? Tudo tem que trazer Jesus. Tudo tem que trazer Jesus. Então, vamos lá, eu vou reunir aqui para a gente blá 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 blá, em torno da mesa, torna um lugar de maldição. Vou lá reunir lá, blá 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 blá, torna um lugar de maldição. Vou lá na casa da Duda, blá 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 blá, torna um lugar de maldição. Não, em tudo nós estamos trazendo o Senhor. Em tudo nós estamos nos conectando. Nossa, eu já disse para vocês, mesa, meus irmãos, é um altar. Mesa é um altar de adoração ao Senhor, onde se manifesta o pão da presença. Então tem que ser um lugar de paz, de tranquilidade, de boas palavras, de incentivo, de apoio. E aí nós nos reunimos como irmãos também na casa para isso, para desenvolver relacionamentos saudáveis. Desenvolver relacionamentos saudáveis. Agora, avançando, quem vive em aliança faz tudo por prazer. Diga para o seu irmão agora, prazer. Prazer. Por gosto. Faz tudo por gosto. Aqui é gosto, não é muito gosto conhecê-lo, né? Prazer. Olha só, 46 e 47. Com alegria, e olha isso, sinceridade de coração, louvando a Deus. Então, não, eu vou fazer para o pastor ver. Eu vou fazer para a irmã ver. Eu vou fazer para outro. Por que você pôs essa roupa toda bonita hoje? Por que você está assim, todo chicão hoje? O que é? É por alegria de servir ao Senhor. É por honrar o Senhor. É por respeitar meus irmãos. É assim que funciona. É assim. Alegria. Servimos por prazer. Servimos por alegria. Por que ficar na porta? Eu amo. Eu amo. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei da atividade, sabe? Sempre gostei da atividade. No sentido do reino, né? Sempre me senti bem de fazer, de estar, não no ativismo, mas servindo a Deus mesmo. Então, às vezes eu ia em igreja visitar e eu tinha, ainda mais quando mais menino, que eu mexia em som e tal, né? Aí eu ouvia que o som não estava muito legal, dava uma vontade lá, falei assim, rapaz, bota mais agudo aqui, ó, deixa eu melhorar, põe um grave ali, eu tinha uma vontade, quando não, eu tinha uma vontade de ir lá e ficar na porta com os irmãos, né? De ficar servindo lá como diácono, e depois como pastor já, eu ia para os lugares, eu tinha uma vontade, não posso, eu falava até brincava, não posso ir lá para a porta, não, né? Será que eu não posso ajudar? Por prazer, pela alegria de honrar
ao Senhor. Então, a compreensão do poder da aliança, ainda que exija de nós a perseverança, né? Ela tem que ter a linha do esforço, da dedicação, ela não se estabelece como um fardo. Estabelece como um fardo. Estava vendo um irmãozinho falando essa semana, é coisa de rede social, né? Ele tá assim, não gosto de negócio de célula, não. Esse negócio de célula é uma perdição. Às vezes a mulher tá de TPM, tá ruim lá em casa, lá. Você tem que abrir a porta para os irmãos virem e fazer. Cara, esse cara não é crente. Esse cara não é crente. Não é crente. Aí para quem mandou, eu falei assim, é verdade. Para quem não é salvo, é um fardo mesmo. Mas, para quem entende o que é reino, poxa vida, é a maior alegria. Maior alegria. Eu sei o Diego, ele fica assim, meu Deus, tomara que demore para alugar um salão. A Érica deve estar pensando, meu senhor, não, a igreja não pode sair daqui, meu Deus! Tem prazer em servir, eu determino. Eu determino. Mas nós vamos sair. Eu sei que vai ser uma dor, mas nós vamos. Vai ser um parto, mas a gente vai. A gente vai, Mas olha, meus irmãos, não é fardo. Não pode ser. E se estiver sendo, tem que mudar de mentalidade. Servir ao Senhor, fazer, ir ali, levar o irmão, trazer, buscar. É para a glória do Senhor, é um serviço para o reino. Eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Deus. Essa é a mentalidade. Tudo o que fizer, faça para o Senhor. Então, para os primeiros irmãos, tudo que eles faziam era regado com alegria, porque tinha sinceridade de coração. Eles estavam envolvidos em louvar a Deus, sempre louvando ao Senhor. Então, tudo que nós fazemos para louvar ao Senhor, se não tiver prazer, não vai ser verdadeira adoração. A verdadeira adoração é prazer em honrar ao Senhor. E aí, diga aí, e aí? E aí? E aí vem o resultado. Vocês gostam de resultado, não gostam? Semana passada nós falamos de benefícios da comunhão. Aqui também tem. Porque quem vive em aliança desfruta de resultados. E aí o texto diz, e sabe qual é o resultado? O melhor para o reino. E tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sabe quando que o povo lá fora vê a Jesus? Quando nós estamos vivendo em comunhão. Sabe quando o povo se simpatiza conosco? Quando vê que a gente vive em comunhão. Quando eles começam a observar, poxa, aquelas pessoas são diferentes. Nossa, tem aquele cara conversador, sempre sorridente. Sabe, toda igreja tem um, né? Aqui tem um aqui nessa igreja. Tem aquele outro que também gosta de ajudar e que leva e que traz e que é solícito, que recebe bem. Tem outro que gosta de abraçar, de beijar. Tem outro que gosta de fazer o lanche, de trazer a comida. E é assim que funciona. Eu amo todos esses, hein? Eu também, eu gosto de todos. Então, o viver em aliança é o poder mais extraordinário para o cumprimento do propósito de evangelização dos povos. Estão entendendo por que nós estamos sendo tratados nisso? Porque somos uma igreja em princípio, né? Temos muito para avançar, e porque nós temos uma nação para ganhar. Nós temos uma parte nisso. Graças a Deus temos bastante igreja florescendo, avançando, graças a Deus. Até muito diferente do que dizem ao redor do mundo, tem muita igreja boa aqui. Tem muita igreja boa aqui, graças a Deus. Mas o Senhor quis nos trazer para uma fatia. Amém? Não é isso? Ele quis nos trazer para uma fatia disso. E nós precisamos ser essa igreja. Que os perdidos sejam encontrados. Que os feridos sejam curados. E para isso eles precisam, conforme nós falamos na semana passada, de águas tranquilas. E quando eles encontram isso no ambiente de comunhão, de paz, de alegria, o Senhor fala, pode ir lá. Pode ir lá, o Senhor diz. O Senhor acrescenta. Então é isso que as pessoas precisam ver. Então, de acordo com o que nós podemos aprender com a igreja primitiva, quando nós vivemos em aliança, nós ganhamos a simpatia do povo. Aprenda a sorrir, aprenda a viver em comunhão. Quando as pessoas olham para a nossa família e falam assim, puxa, uma família que dá certo.
poxa, digna de ser copiada, né? Quando alguém reclama lá no condomínio, lá no prédio, mas é porque nós estamos adorando ao Senhor, uma hora eles caem em si. Mas eles adoram ao Senhor, não é que nem o boteco que tem na frente, né? Mas ele respeita a esposa. Ah, mas a esposa respeita o marido, os filhos. É assim, não tem gritarias. Tem adoração, tem música, tem louvor. Não tem gritaria, xingamentos. Então as pessoas vão sendo atraídas para isso. Então a nossa aliança, ela produz resultados diretos na atração dos olhares positivos dos que estão de fora. E a consequência disso é que nós facilitamos o trabalho de Deus em acrescentar todos os dias os que vão sendo salvos. Aleluia. Dura coisa é você ficar ouvindo, mas naquela igreja, mas aquele cara lá, mas aquela família, mas é aquele outro. Mas você dificulta o trabalho de Deus, gente. Agora, um ambiente onde as portas estão abertas, as pessoas, eu vou lá, é agradável. Eu sinto a presença de Deus. É bom, é gostoso. Faz sentido, meus irmãos? Vou convidar você para ficar de pé nesse momento. E eu vou dizer para você o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos. Essa é uma das provas da nossa fé e é a capacidade de vivermos em aliança. Você crê? Você crê? Vocês creem? Então nós precisamos viver em união. Se faltar em nós o desejo e o prazer de nos mantermos em unidade, nós devemos nos questionar se estamos vivendo a salvação ou mera religiosidade. Porque pela salvação, nós somos extraordinariamente aliançados. Então vamos seguir o exemplo dos primeiros irmãos. Vamos seguir a rota da primeira igreja. E assim nós vamos garantir que os resultados sejam uma realidade na nossa jornada. Porque quando vivemos em unidade, Deus dá o crescimento. Projeto, estratégia de crescimento de igreja. Vocês querem? Querem crescer a igreja? Vivem em comunhão, vivem em unidade. Amemos uns aos outros sem restrição. E o Senhor vai fazer o resto. É Ele mesmo que faz. Porque a palavra de Deus diz: um planta, outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Porque a obra é dele. A família é dele. O reino é dele. O edifício é dele. Vamos nos colocar nessa disposição? Vamos? Estamos juntos? Sim ou não? Glória a Deus.